Bom, queridos, esse vídeo é totalmente diferente. Hoje nós iremos aqui responder exatamente pessoas que comentaram no vídeo que foi totalmente exclusivo. Ele fala por que em Corinto deveria usar o véu. Bom, queridos, esse texto aí tem como base 1 Coríntios no seu capítulo 11, verso 5, e hoje nós temos que responder aquelas pessoas que de bom grado têm comentado, têm falado conosco, têm se comunicado. Então, queridos, eu gostaria de primeiro dizer que é muito importante o comentário, muito importante nós sabermos a sua opinião. E aqui nós estamos para responder o Aldinei Silva, o Cleiton Rodrigues, também um usuário no qual não tem o nome, o Nilson Alves e muitos outros, Jonathan. Então, queridos, eu gostaria de hoje responder de bom grado aqui todas essas pessoas que comentaram e, inclusive, nós vamos responder todas as perguntas que essas pessoas deixaram aqui e vai estar aqui na sua tela, aqui, rapidamente o flash essas perguntas e comentários. Eu agradeço de coração vocês que puderam ali fazer desse estudo um motivo de um novo estudo, porque nós precisamos esclarecer. Esse é o motivo muito real de nós falarmos se realmente é obrigatório usar o véu. Lá atrás, a orientação de Paulo era: Corinto, vocês devem usar o véu? Foi isso que estava escrito na Bíblia. E hoje, essa ordenança ou essa orientação, será que ela vem para os nossos dias? Nós temos que falar disso de forma bem clara e concisa. Esse vídeo, infelizmente, vai ficar dividido em duas partes. Por quê? Eu vou falar de versículo a versículo e vou dar a interpretação completa, queridos. Vai ser interpretação completa para que a gente possa aqui sair com uma resposta definitiva e, é claro, usando aqui da hermenêutica, da exegese, e nós vamos fazer aqui da melhor forma possível. Fique comigo! Bom, queridos, como eu disse aqui, é exatamente esse o motivo nós estarmos aqui voltando a um tema. Não é uma coisa que eu faço recorrente, mas muitas pessoas falaram sobre esse vídeo e inclusive teve uma dessas pessoas que comentou que ela realmente se dedicou em colocar muitas orientações aqui, colocou aqui muitas partes do entendimento dela e hoje eu preciso responder essas pessoas porque o meu compromisso é ajudar você. Esse canal foi feito para abençoar pessoas com a palavra de Deus, então eu não posso deixar isso passar em branco. Queridos, como eu disse aqui, muitos cristãos em nossos dias, eles, por causa da passagem bíblica que eu já citei, que é a nossa base bíblica aqui, eles acabam se questionando se é obrigatório ou não a mulher usar o véu na igreja. Bom, queridos, e existem igrejas que impõem esse uso, tá? Falam que deve usar na liturgia do culto e até os líderes alegam que o véu é essencial para a adoração da mulher. Já em outras igrejas, outros líderes, eles não impõem o véu para o uso das mulheres e acabam não apresentando também argumentos plausíveis para que os seus fiéis venham assim poder ter o esclarecimento do porquê não se usa. Então fica assim tudo no ar. Uns usam e impõem, os outros não usam, mas também não justificam o porquê. Então hoje nós queremos, mediante essa indefinição, nós queremos falar e demonstrar qual foi realmente a recomendação de Paulo quando ele fala aos Coríntios. E eu quero, por favor, queridos, fique comigo até o final, não abandone o vídeo no meio ou antes do meio. É preciso que você entenda versículo por versículo, senão você vai ficar perdido. A orientação que eu vou dar aqui, toda a interpretação desse texto de 1 Coríntios, capítulo 11, vai ser importante para o seu enriquecimento espiritual. Então, peço humildemente, fique comigo. E, claro, eu quero te pedir, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, vamos crescer esse canal para falar do Evangelho e vamos fazer com que ele chegue muito mais longe para pessoas que precisam. Dito isso, eu gostaria de dizer, queridos, que só ressaltando que esse vídeo vai ter duas partes. E eu vou começar falando do primeiro versículo do capítulo 11, onde Paulo ele vai falar o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim.
e retendes os preceitos que vos entreguei. Bom, queridos, a primeira análise que nós temos que fazer é exatamente a palavra de Paulo dizendo o seguinte: sede meus imitadores. Os cristãos deveriam imitar o apóstolo Paulo, queridos, da mesma forma que o apóstolo também imitou a Cristo, ou seja, o pedido está relacionado inclusive aos versículos 32 e 33 do capítulo anterior, que se você olhar lá, você vai ver que está escrito que portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Bem, queridos, você vê mais um versículo falando sobre qual era a orientação de eles realmente irem conforme Paulo estava falando. Por quê? Paulo demonstra aqui nesse versículo anterior que ninguém devia impor preceitos que o impedissem o acesso dessas pessoas a Deus com base nas suas ideologias, filosofias ou conhecimento cultural. Bom, Paulo também diz, elogiando, e eu vos louvo, irmãos. Não foi por acaso, tá, queridos? O apóstolo Paulo deixa de abordar como deve ser o comportamento dos cristãos. Passa a apresentar, então, como deve ser o posicionamento dos cristãos quanto ao uso do véu. Bom, queridos, dito essa primeira parte, também tem que falar do versículo 3, que inclusive esses irmãos também falaram muito e foi muito debatido nos comentários falando: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Queridos, isso foi uma parte que tem dúvidas sobre essa parte. Por que Paulo está colocando essa orientação? Por que Paulo estava citando uma hierarquia? Por que ele estava falando sobre isso? Veja, quando o apóstolo Paulo diz, quero que saibais, isso nos faz compreender, queridos, que os cristãos de Corinto desconheciam alguns assuntos pertinentes ao que concerne a autoridade. Isso estava muito claro. E Cristo tem autoridade sobre todos os homens, ou seja, Cristo é a cabeça de todo homem. Isto porque Cristo é o último Adão, do qual o primeiro Adão foi feito, conforme Romanos 5,14, 1 Coríntios 15,45. E aí, queridos, ao ensinar que Cristo é o cabeça de todo homem, o apóstolo Paulo se antecipa e apresenta Cristo como a autoridade superior. Você vai entender isso claramente quando estivermos aqui finalizando o estudo. Por que Paulo está citando aqui que Cristo é a autoridade sobre todos e o homem vem a ser autoridade sobre a mulher? O homem, por sua vez, queridos, ele é a cabeça da mulher, ou seja, o homem exerce a autoridade sobre a mulher. Só que a concepção sobre a autoridade que a Bíblia está se referindo é sobre o cuidado, de modo que quem obedece sujeita-se ao cuidado de quem é o seu cabeça. Veja que muitos vão falar assim, ela tem que se sujeitar, ela tem que ficar abaixo. Não, ela tem que ser cuidada. Assim como Cristo cuida de todo homem, o homem também vai ter o cuidado sobre a mulher. Isso daqui é muito claro, queridos. Agora veja, no versículo 4 nós temos aqui algo muito interessante. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Bom, e no versículo 5 diz o seguinte, mas toda mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, no versículo 6, portanto, se a mulher não cobre-se com véu, tosquice também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se e raspar-se, que ponha o véu. Bom, então vamos lá, né, queridos? Nós temos aqui algo também muito debatido, muito explicado, muitas pessoas estavam... Inclusive teve um abençoado que eu agradeço muito seu comentário, que ele falou assim, olha, está falando muito sobre a mulher, mas também fala sobre o homem, que era uma desonra se ele usasse o véu. Mas por quê? Bom, veja que quando nós lemos o versículo 4 e 5, como sendo uma ordenança do apóstolo Paulo aos cristãos, chega-se ao entendimento
de que as mulheres devem utilizar sim o véu durante a liturgia. Esse é o entendimento que todo mundo tem quando lê. Lê o versículo 4 e 5, parece que o apóstolo Paulo está dando uma ordem. Porém, se observarmos a estrutura do texto, se a gente olhar com cuidado, verifica-se que não se trata de uma ordem. O apóstolo Paulo estava dando um conhecimento comum a alguns cristãos. O ensinamento que aponta é que a desonra para o homem profetizar e orar com a cabeça coberta. Ele cita e determina que a mulher deve cobrir-se com véu quando ora ou profetiza. Então, queridos, veja que parece que nós temos aqui uma consequência no vice-verso. Se o homem está com a sua cabeça coberta, ele está desonrando a sua cabeça. E se a mulher está orando sem estar com a cabeça coberta, ela está desonrando também aquele no qual é a sua cabeça. E observe, queridos, que na lei, se a mulher fosse desonrada, ela estava desonrando também o seu marido, que exercia autoridade sobre ela. Como era vergonha para as mulheres ficar com a cabeça raspada, então que colocasse o véu. Para os observadores da lei, se uma mulher não utilizasse o véu, era o mesmo que ela se estivesse com a cabeça rapada ou raspada. Bom, queridos, nos versículos 4 e 5 do qual lemos, são premissas que levam a uma conclusão e não uma determinação como muitos entendem. O que está sendo dito ali é uma conclusão mediante o que eu estou falando sobre a consequência, sobre aquele que está orando sem a cabeça coberta e o outro com. Você vê que há consequência para os dois, para o homem e para a mulher. Mas entenda, isso não é uma ordenança. Vamos explicar, fique comigo, vai ter muito conteúdo para você entender. Veja versículo após versículo, isso vai ser fundamental para o seu entendimento, para que você, de forma definitiva, possa fazer a interpretação desse texto. Esses 3 versículos, queridos, como eu disse aqui, não são os ensinamentos do apóstolo Paulo à igreja. E isso eu estou dizendo ao tempo no qual estamos hoje. Era para Corinto. E o que estava sendo transmitido aos cristãos não era uma determinação para adotarem tal prática. Paulo não estava dizendo, mulher use o véu, homem não pode usar. Todo judeu, quando ele chegava na sinagoga, ele recebia o talit. Não sei se vocês conhecem. E o talit é exatamente aquele no qual ele cobre-se para fazer as suas orações. Então, queridos, vamos entender de forma bem definitiva. Eu entendo, queridos, que antes de tudo, Paulo, ele utilizou-se dessa forma como uma maneira de abordar o tema, mostrando neste caso que ele estava totalmente inteirado sobre as práticas que alguns estavam adotando. Então havia sim uma situação dentro de Corinto onde estava tendo ali uma adesão sobre práticas e inclusive no vídeo que eu coloquei, eu vou deixar a capa aqui, ele fala sobre a cultura na época em Corinto. É muito importante também você ver esse vídeo para você entender o que era praticado no tempo de Paulo lá em Corinto. O apóstolo Paulo, queridos, ele procurou demonstrar como expositor do evangelho que conhecia plenamente o tema a ser tratado, de maneira que ele expôs ordenanças que impunham a utilização do véu na igreja, que era exatamente isso que estava sendo colocado ali no meio de Corinto. Isso está no verso 4 até o 6. E a conclusão decorre destas ordenanças que está no verso 6. Bom, queridos, pensem bem o que eu estou dizendo aqui. Até aqui, Paulo ele começa com a narrativa do seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque ele já está começando a dizer o seguinte, olha, vocês devem olhar para o que eu estou fazendo, como eu estou falando, isso para todos os leitores da epístola de 1 Coríntios. Vejam como eu estou tratando o assunto, veja que eu sou um imitador de Cristo e eu quero que vocês continuem também me imitando. E veja que depois ele falou, porque eu quero que saibais. Aí ele dá a hierarquia, falando que Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher e assim vai.
Queridos, ele vai dando várias instruções. Por que ele está começando com instruções? Porque ele quer que as pessoas entendam aonde ele quer chegar, porque vai chegar a segunda parte. E essa segunda parte será fundamental para o entendimento dos judeus e principalmente da igreja de Corinto. Queridos, a pessoa começa com o seu argumento. Ninguém vai dar o seu ensinamento sem antes exemplificar, sem antes ele preparar. E é exatamente o que Paulo faz. Paulo está preparando os seus leitores. Paulo está dando argumentos anteriores para que ele pudesse realmente, de fato, chegar aonde ele queria. Eu tenho certeza que até aqui você deve ter ficado bem curioso do que Paulo realmente estava tratando. Afinal de contas, se o homem usando o véu para orar escandaliza, é desonroso, e a mulher, se ela não estiver com o véu, ela está desonrando também e está desonrando a cabeça. Então, qual é a interpretação? O que Paulo estava querendo dizer? Eu peço que você fique comigo na próxima semana, que estaremos aqui passando a segunda parte desse estudo. Que Deus abençoe você.